Quando eu monto um plano de desenvolvimento individual, eu sei quais as grandes dificuldades dele. Eu sei da capacidade dele, do potencial dele, do interesse dele. Baseado nesses aspectos positivos, eu vou ver como que eu vou trabalhar as grandes dificuldades dele, tá? Isso com relação a conteúdo, com relação à organização do espaço, estruturação do espaço, comportamento, tudo isso é a escola que faz. Mas vamos levar isso para dentro de casa. Neste momento, você tem que fazer um plano de desenvolvimento individual. Primeiramente, você quer que ele faça as atividades, tá? Não existe passe de mágica, mas existe combinados, existem princípios. Vamos lá, a criança autista, qualquer um de nós, mas principalmente a criança autista, ela precisa de uma estruturação do espaço dela. Então, assim, ela tem que ter sempre o mesmo lugar. O material dela de sala de aula, que é o material que ela faz tarefa em casa, tem que ser algo que chame a atenção dela. Por isso, assim, eu sempre falo, pais, comprem cadernos, coloquem figuras do que eles gostam. Porque eu vou ficar com aquilo ali do que eu gosto. Vamos supor, eu gosto do amarelo e minha mãe comprou um caderno laranjado porque ela gosta do caderno alaranjado. Não. Nós temos que saber quais os interesses dessa criança, do que ela gosta mais, e uma das coisas muito importantes, ver qual horário melhor, porque cada criança tem um ritmo, e isso nós chamamos de plano de desenvolvimento individual. Então, anotem aí. Primeiro, eu preciso saber, ela tem espaço, ela tem o mesmo lugar todos os dias, mas faça um lugar que ela escolha. Deixa a criança escolher. Mamãe, eu vou fazer no meu quarto. Eu sempre em mesa, tá, gente? Eu vou fazer na cozinha. Eu vou fazer, mas assim, tem aquele espaço. Aquele espaço deve estar pronto para ela. Então, assim, coloque uma toalha do que ela gosta, coloque o material didático, sempre tenha algo de interesse dela nessa mesa. Não divida essa mesa com outras coisas. Com celular, com televisão, com som, não divida. Então, claro, não é um passe de mágica, eu vou fazer tudo isso e vai acontecer. Não, nós vamos fazendo isso gradativamente, sabe? Nós vamos fazendo isso gradativamente. Isso nós chamamos de estruturação do ambiente, estruturação desse espaço, do tempo dessa criança, mas principalmente organizando internamente. Quando eu organizo aqui do lado de fora, aquilo que eu falei, eu estou organizando a criança internamente. Não existe outra forma a não ser isso, tá? Então, existem crianças que se organizam sozinhas, não necessitam de nós. A criança autista necessita. Ela necessita de ter algumas ferramentas que dão segurança para ela. Como a Laísa falou assim, ele gosta de dinossauros, ele gosta de jogos de encaixe, ele fala sobre isso. Então, quer dizer, os dinossauros servem como uma ferramenta de segurança. Toda criança tem algo que gosta muito, algo que aquilo faz parte da vida dela. Vejam nós, pessoas típicas, você precisa de determinadas coisas. Por exemplo, eu dirijo, mas para dirigir, no meu carro, eu preciso entrar dentro do carro, eu preciso ter o quê? Saber que eu tenho gasolina suficiente. Tudo isso são princípios. Eu preciso saber para onde eu vou, o tempo que eu tenho e qual é o caminho que eu vou fazer. Mesmo isso de forma somente na memória. Só que o autista, a criança do 0 aos 12 anos, ela precisa dessa organização, sabe? De uma forma descritiva, com figuras. Daí eu falo assim, sempre assim, existem alguns princípios da aprendizagem que a gente não pode jogar fora. Piaget foi um pediatra, neurologista, que dividiu a criança do 0 aos 12 anos em estágios. Ele não conhecia a criança autista. Mas por que ele dividiu em estágios? Ele dividiu para a gente conhecer melhor.
E do 0 aos 12 anos, o princípio do processo de aprendizagem do 0 aos 12 anos é concreto. E o que significa concreto? Ele tem que saber o espaço onde ele está, o que vai ter nesse espaço, o que vai dar segurança para ele, o que ele vai fazer. Então, divida, sabe, a atividade de classe, do que ele tem para trazer para casa, divida. Olha, nós vamos fazer um combinado. Então, eu vou colocar aqui um tempo para você. Nós temos uma coisa chamada temporizador. É um objeto como se fosse uma ampuleta, onde vai descendo, ele põe no temporizador. Então, durante este temporizador que existe aqui, você vai fazer essa atividade. Como eu e vocês temos noção de tempo, tá? Como nós temos noção de tempo, nós temos que criar memórias, pistas mentais desse tempo para ele. Porque é difícil uma criança do 0 aos 12 anos. Tempo é uma coisa muito abstrata. Então, nós temos que mensurar esse tempo, nós temos que criar memórias de trabalho. Então, aqui eu tenho um temporizador. Olha bem. Você vai dar para ele fazer, olha, enquanto esta ampuleta estiver desta forma, deixa eu ver, pôr bem aqui, é aqui, ó. Então, vou esperar descer todo, e você espera aqui, você fala assim, enquanto estiver funcionando isso, você tem que terminar a atividade. O temporizador serve como motivação, o temporizador serve como instrumento de interesse da criança. Então, tá aqui, olha, eu virei, vamos supor que já desceu tudo, então eu falo assim, enquanto esse recipiente estiver descendo, você tem que fazer atividade. Vocês me entenderam? Então, eu tenho este temporizador, eu tenho este temporizador, olha aqui, ó, tá? Este outro é outro, depende do quanto tempo você quer que ele faça atividade. Ah, professora, mas ele vai ficar olhando? No momento vai, mas você diz assim, enquanto estiver descendo essas bolinhas, você tem que fazer a sua atividade. Tem outro temporizador aqui. Esse daqui é de cozinha, é um reloginho de cozinha, olha aqui. Tá? Então, aqui eu coloco, aqui tem o tempo, olha, tem os números aqui, eu giro isso daqui, peraí, deixa eu ver, eu giro isso daqui e digo, ó, durante 5 minutos, tem um barulhinho, não sei se vocês estão ouvindo, e ele vai até ele apitar. Quando terminar, você já tem que ter feito a atividade. Então, eles vão aprendendo, e isso é interessante para a criança. Tem outro temporizador também, que é usado na cozinha, e que eu uso para fazer o tempo. Então, quer dizer, olha aqui, a tarefa de casa você vai fazer, e aqui tem o tempo aqui, olha aqui. Em 5 minutos você tem que fazer essa atividade. Então, tá aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu marco bem. Em 5 minutos você vai fazer a atividade. Por quê? Porque daí você está dando uma pista para ele. Isso é organização de tempo. Isso é a organização de uma rotina. E isso você estimula. Como eu disse para vocês, sempre falo sobre isso. Nada é um passe de mágica. É eu fazendo, orientando, estruturando o espaço, estruturando as atividades, dividindo a tarefa da professora. É uma tarefa muito grande. Então, ele vai fazer em 3 momentos. Daí, utilize o temporizador.